O Corinthians fechou a contratação de um volante venezuelano e promete anunciar para as próximas horas um centroavante argentino. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala sobre Alex Telles. Tem alguma chance dele ser contratado pelo Palmeiras? Te atualizo também sobre o São Paulo com o reforço que era pretendido pela Inter de Milão. Já Fernando Seabra fica no Cruzeiro para 2025. Tem ainda informações sobre Zaratio na mira do River Plate. Preciso te atualizar sobre a busca do Flamengo por lateral esquerdo. Alexandro surge como uma alternativa. Falo também sobre Brian Rodrigues e Vasco da Gama, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet365, a líder mundial do segmento de apostas esportivas, e ainda tem um bônus de boas-vindas que pode chegar a R$500 para vocês. Daqui a pouco eu falo sobre o bônus, antes mostrar quarta-feira espetacular. À tarde, a partir das 4, tem a Supercopa da Europa, com o campeão da Champions, o Real Madrid, contra o campeão da Liga Europa, a Atalanta. Voo de vitória do Real Madrid, pagando R$1,50. Pouco mais tarde, Libertadores da América, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, tudo junto e misturado. Para Botafogo e Palmeiras, vou de empate, cotação excelente. Tem Rosário Central e Fortaleza. Tô na dúvida entre vitória do Rosário Central ou empate. No Campeonato Brasileiro, Inter e Juventude, jogo atrasado. Tô botando as minhas fichas em um empate ou na vitória do Juventude. Só para completar, na Bet365 ainda existem as apostas aumentadas, que são promoções criadas pela casa. Que tal essa primeira? Com ambas as equipes marcando no confronto entre Real e Atalanta, com vitória do Real Madrid para levantar a taça, e Jude Bellingham, atacante inglês que disputou a última Euro, marcando gol a qualquer momento. Essa cotação de R$5,50, gostei bastante, vou fazer uma fezinha nessa. E você, que tal aproveitar qualquer uma dessas promoções? Para participar é simples, tem link no comentário fixo ou na descrição do vídeo. Você clica, faz o cadastro, só não esquece de utilizar o promo code Nicola para ter direito a 50% de bônus no valor do seu depósito. Depósito mínimo de R$30, você pode ter até R$500 de bônus, com a lembrança de que você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Vem para Bet365! Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre a Portuguesa, que tem o artilheiro da Copa Paulista, Maceió, atacante autor de 2 gols na vitória por 3-0 contra o União Suzano, foi a 6 gols e se igualou a Emerson, que é atacante do São Caetano. Eles são os principais goleadores. Maceió, que já havia chamado a atenção no Campeonato Paulista e virou alvo do Santos. Já Internacional, Atlético Paranaense e Fluminense sondaram o América Mineiro por conta do lateral direito Matheus Henrique, jogador de só 21 anos de idade. A resposta do Coelho para os 3 interessados foi a mesma: não há intenção de negociá-lo com o futebol nacional. Recentemente o América foi sondado por um clube gringo disposto a pagar $8 milhões. Se essa proposta se confirmar, o América fará negócio. A saideira do giro de notícias conta que o Grêmio venceu o Fluminense por 2-1 de virada no Couto Pereira na noite dessa terça-feira. 2 gols do Reinaldo colocaram o Grêmio em vantagem. Partida da volta marcada para a próxima semana no Maracanã. O Grêmio joga por empate. O Flu vai precisar vencer por 2 gols de diferença. Um gol leva a decisão para os pênaltis. Bora falar agora sobre o Vasco com atualizações em relação a reforços. Negociação por Brian Rodrigues segue bastante emperrada. O pessoal da página Na Torcida Vascaína nos entrevistou o empresário de Brian Rodrigues, o atacante uruguaio que pertence ao América do México e que interessa ao Vasco há algum tempo. A resposta do empresário sobre o interesse do Vasco, abre aspas, o Brian fica no América até segunda ordem. Não apareceu nenhuma oferta contundente até o momento. Fecha aspas. Por trás dessa declaração, há uma dificuldade grande do Vasco em chegar àquilo que o América pede. O time mexicano não gostaria do empréstimo com opção de compra como pede o Vasco. A ideia é vendê-lo por pelo menos $6 milhões. A tendência é que, se for contratado um atacante de lado de campo, esse jogador seja o Yuri César, ex-Flamengo, hoje no Shabab Al-Ahly. Em relação a Serginho, atacante que está fora dos planos, negócio com o Criciúma pode ser concretizado nas próximas horas. Zé Gabriel também está de saída, vai jogar no Coritiba por empréstimo até o fim da temporada. Quero falar agora sobre o Flamengo e a busca por um lateral esquerdo.
Depois da contusão de Matias Vinha e a chance de Ayrton Lucas ser vendido, o Flamengo está no mercado em busca de um jogador para a posição e dois são os nomes mais cotados. Enzo Dias, lateral argentino de 28 anos de idade, que pertence ao River Plate, e Alexandro, brasileiro de 33 anos de idade, ex-Juventus. As tratativas com o Enzo Dias ainda não começaram, mas o Flamengo já sabe que o lateral está disposto a deixar o River Plate. Jogador titular absoluto, tem contrato até dezembro de 26, na atual temporada 28 jogos com 2 assistências. Já o Alexandro é monitorado há bastante tempo pelo Tite, relação boa entre eles, Tite como técnico, Alexandro como jogador da seleção. Alexandro que está livre no mercado, tem negociações com o São Paulo, mas a coisa ainda não avançou. Ouvi de uma pessoa próxima ao Alexandro que o Felipe Luiz, ex-lateral esquerdo do Fla e hoje técnico do Sub-20, foi quem fez contato recentemente com o Alexandro para tentar alavancar essas negociações. Antes de mudar de assunto, só contar que o Flamengo teve prejuízo de 79 milhões e meio de reais no segundo trimestre de 2024, nada que deva preocupar o torcedor rubro-negro, apesar de os números serem impactantes. O Flamengo tem hoje 209 milhões de reais em caixa, estou incluindo também nesse valor aplicações em renda fixa. Vale a lembrança de que o Flamengo recentemente investiu 138 milhões de reais na compra do terreno do gasômetro. Só para arrematar, registrar também que o Flamengo já havia tido prejuízo no primeiro trimestre de 2024, na oportunidade 63 milhões de reais. Hora de falar sobre Zaratio e a possibilidade dele jogar no River Plate, especulação que surge nessa terça-feira na Argentina. O negócio é tratado como praticamente impossível pelos dirigentes do Galo. Zaratio foi comprado em 2020 por 6 milhões de dólares e o Atlético tem só 50% dos direitos econômicos. Então nem daria para sentar à mesa para conversar sobre uma venda do Zaratio por menos de 12 milhões de dólares. O River Plate não tem essa capacidade financeira. O grande problema para o Galo hoje, quando o assunto é Zaratio, diz respeito ao contrato, é que o vínculo dele se encerra em dezembro do ano que vem. E no mundo do futebol, menos de 1 ano e meio para o fim do contrato representa perigo. O Atlético tem urgência e pretende renovar esse contrato ainda nessa temporada para que o Zaratio não chegue ao ano de 2025, podendo assinar um pré-contrato. Vale a lembrança de que nos últimos 6 meses do seu vínculo você pode assinar um pré-contrato para sair de graça para qualquer outro clube. É isso que o Atlético não pode correr o risco de deixar acontecer. Jogador extremamente importante, titular absoluto e cuja multa rescisória hoje é de 40 milhões de euros. Só para completar sobre o Galo, o Atlético empatou em 1-1 com o São Lourenço na noite dessa terça-feira no novo gasômetro, saiu atrás, não fez um bom jogo, mas conseguiu o empate mais uma vez com o Paulinho, o senhor Libertadores. Já são, com a camisa do Galo, 13 gols e 5 assistências em 17 partidas, se a gente somar também as participações dele pelo Vasco, 15 gols em 23 jogos na Libertadores. Hora de falar sobre o Cruzeiro, quero contar para vocês sobre o futuro de Fernando Seabra. O técnico que faz bom trabalho à frente do Cruzeiro tem contrato até 31 de dezembro e antes de gravar esse vídeo, consultei um dirigente cruzeirense para saber se as negociações para a renovação do contrato já foram iniciadas e a resposta foi não. Isso não significa que o Seabra não será o técnico para o próximo ano, mas o Cruzeiro entende que não há motivo para pressa em relação a esse assunto. O Seabra está diante do maior projeto da vida dele, foi o Cruzeiro quem apostou no Seabra, então há a convicção de que se deixar para renovar mais tarde não vai haver problema. O Cruzeiro quer entender como é que será o comportamento do Seabra e do time nesses momentos de decisão, com o segundo turno do Campeonato Brasileiro e também para as partidas contra o Boca Juniors na Sul-Americana. Decisão de vaga nas quartas de final ou para as quartas de final começa nessa quinta-feira na Bombonera. Na próxima semana o Cruzeiro recebe o Boca e se eliminar o time argentino passa a ter um caminho bem menos complicado até uma eventual final da Copa Sul-Americana. Desde que foi efetivado como técnico do Cruzeiro, depois de ser contratado do Red Bull, foram 26 jogos, 14 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, aproveitamento de 60% dos pontos. Bora falar agora sobre o novo reforço do São Paulo. O tricolor pretende anunciar nas próximas horas a chegada do zagueiro Juan, 25 anos de idade, pertence ao Sassuolo. O tricolor paga um valor de empréstimo e já sabe o valor da compra, caso queira ficar com o jogador em definitivo daqui a uma temporada. E eu posso assegurar para vocês que existe enorme otimismo em relação ao papel que o Juan desempenhará no São Paulo. Atleta que já foi pretendido, por exemplo, pela Inter de Milão. Nessa terça-feira estava conversando com um dirigente do São Paulo e ele lembrou que quando o Juan surge no Grêmio, antes de ir para o Sassuolo,
ele recebe uma oferta oficial da Inter de Milão. O Grêmio acabou pedindo um valor exagerado, a Inter desistiu do negócio e ele acabou se mudando para outro clube italiano. Por lá, foi mais titular do que reserva, mas não conseguiu explodir como se imaginava. De qualquer maneira, existe a convicção de que o Juan chega ao São Paulo para brigar pela condição de titular com Arboleda e Alan Franco. Atleta brasileiro com enorme capacidade física, alto, forte, excelente jogo aéreo. Tanto o Luiz Ueldia quanto a diretoria do São Paulo estão convencidos de que o Juan pode ter um papel importante para o restante da temporada. Só para completar, é importante lembrar que o São Paulo liberou o meia João Pedro Palmberg para o Real Múrcia, time da terceira divisão. Nenhuma receita com essa negociação. Tricolor que ainda busca um lateral esquerdo e está desistindo do Thiago Mendes. A informação é de que não vai conseguir chegar aos 6 milhões de euros, então a menos que o Al Rayyan mude a sua postura, não deve ter acordo com o atleta. Quero falar agora sobre a chance de Alex Telles virar reforço do Palmeiras, especulação que começou no início da semana. Nem publiquei nada até então, porque eu gostaria de ter primeiro um feedback da diretoria palmeirense. O Verdão ainda não está convencido de que há necessidade da contratação de um lateral esquerdo, mesmo depois da lesão séria do Piquerez, que não deve mais jogar nessa temporada. Houve uma consulta ao Alexandro e o nome do Alex Telles foi sugerido, mas a verdade é que o lateral esquerdo, ex-seleção brasileira, que hoje joga no Al Nassr, não deve deixar a Arábia Saudita. O Alex Telles foi especulado como possível jogador fora do Al Nassr por conta da busca do clube saudita por um outro atleta da Arábia Saudita para a posição. Mas se depender do Alex Telles, ele não sai. Por lá ele ganha 3 milhões e 600 mil reais por mês. Isso equivale a mais ou menos 44 milhões de reais por ano. Se viesse para o Brasil, certamente o Alex Telles não chegaria nem a 12 milhões de reais por ano com salários. Atleta que joga ao lado de Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca, entre outros. Nas 3 partidas disputadas pelo Al Nassr na pré-temporada, o Alex Telles foi titular em 2. Inclusive, numa delas marcou o único gol da vitória de um jogo contra o Marítimo. Al Nassr, que inclusive joga nessa quarta-feira em partida da Supercopa da Arábia Saudita, se vencer e enfrenta o Al Hilal no próximo sábado na disputa por título. Então podemos descartar Alex Telles, o Palmeiras vai seguir com o Vanderlan e eventualmente, se precisar, com o Caio Paulista. Tem uma outra informação importante sobre o Palmeiras: Leila Pereira está com o elenco no Rio de Janeiro, mas não vai ao Newton Santos. O presidente entende que o clima criado pelo John Textor para ela não é bacana e ela não quer colocar a integridade física dela em risco. Vale a lembrança de que, por conta das discussões públicas entre John Textor e Leila, torcedores do Botafogo colocaram 2 bonecos, simulando Leila Pereira e Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, como se tivessem sido enforcados nas proximidades do Newton Santos. Isso, inclusive, pode gerar uma punição de até perda de 10 mandos de campo para o Botafogo. E você tem palpite para Palmeiras e Botafogo, Botafogo e Palmeiras? Já usa o espaço para comentário e deixa a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Corinthians, que tem mais um reforço nessa janela de transferências. Trata-se do venezuelano José Martínez, 30 anos de idade, pertencia ao Philadelphia Union. O Timão vai desembolsar 2 milhões de dólares ou 10 milhões e 900 mil reais para ficar com o atleta em definitivo. Nos Estados Unidos tinha salário de 300 mil mensais, vai ganhar uma compensação um pouco maior para se tornar reforço alvinegro. Surge no futebol venezuelano, passa por 2 clubes pequenos até se mudar em 2020 para o Philadelphia Union, onde sempre foi titular. Na atual temporada, 24 jogos, 1 assistência, também tem jogado com enorme frequência na seleção venezuelana, disputou a Copa América, também sempre é convocado para as disputas de amistosos e eliminatórias. Só uma curiosidade, né? O Corinthians está contratando mais um jogador da Major League Soccer. O Thales Magno acaba de chegar, o Benteke, centroavante belga que está no DC United, também foi procurado, mas está descartado. No início da temporada, o Palacios também havia chegado da Major League Soccer. Só para completar sobre o Timão, ainda há mais um centroavante argentino que está prometido. O Corinthians assegura que já tem um centroavante gringo, nascido na Argentina, contratado. O nome ainda não foi revelado. A especulação sobre Benedetto parece não conferir. Depois da vitória por 2-1 super importante do Corinthians contra o Red Bull Bragantino na noite dessa terça-feira, eu ia falar Bragança Paulista, mas o jogo aconteceu em Ribeirão Preto, Corinthians dando um passo importante para se classificar para a próxima fase da Sul-Americana. O presidente Augusto Melo deu uma entrevista e afirmou que os jogadores Gonzalo Plata e Cuellar estão descartados, assim como Alex Arce.
Só um último registro sobre o jogo contra o Red Bull Bragantino, Igor Coronado e Wesley nem saíram do banco de reservas. Curtiu o vídeo? Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra. Tchau!